Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite. Glória ao nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 18, 19, 20 e 21. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, os versos 18, 19 e 21. O tema da nossa mensagem de hoje é como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre uma vida cheia do Espírito Santo, como nós temos essa vida e o que resulta uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18, se você não tiver Bíblia, você acompanhe conosco aqui, os irmãos vão projetar aqui na tela para nós. Mas você que tem a sua Bíblia, abra ela, fique com ela aberta se possível, irmão. Efésios 5:18, encontramos? Amém? Amém? Amém. Diz assim: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, Senhor, por mais um domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, reunidos como igreja, Senhor, para louvar o teu nome, para adorar quem tu és, Senhor, e para ouvir da tua santa palavra. Que no nome de Jesus o Senhor possa conduzir, Senhor, cada palavra que vai ser, Senhor, comunicada, Senhor, ao coração do teu povo que aqui está. Que nós possamos, Senhor, nessa noite sairmos daqui, Senhor, cheios do teu Espírito, Senhor, transformados pela tua palavra, Senhor, para vivermos uma vida que te glorifica, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e assim nós cremos que o Senhor fará para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Nós estamos num culto, amém? Você participa do culto. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa vida cheia do Espírito Santo. E nós estamos caminhando, irmãos, já para o fim de Efésios. Nós vamos encerrar hoje, não vamos encerrar. Próximo domingo nós encerramos o capítulo 5. E aí nós vamos caminhando para o finalzinho da carta de Paulo aos Efésios. No último domingo nós falamos sobre a questão do nosso chamado para imitar a Deus. Deus nos chamou para sermos imitadores dele. E nós vimos 3 atitudes lá. Os imitadores de Deus precisam andar em amor, precisam andar como filhos da luz, e eles precisam andar em sabedoria. Paulo está caminhando, irmãos, para o restante dos seus ensinamentos e da sua carta aos Efésios. Sabe, e o que a gente precisa observar aqui é que o restante do capítulo 5 e o capítulo 6, eles vão ser divididos basicamente em 2 assuntos. O restante do capítulo 5, Paulo vai falar sobre lar, sobre relacionamento, sobre o relacionamento de homem, mulher, pais, filhos, chefes e empregados. E o restante, no capítulo 6, Paulo vai falar sobre batalha espiritual. Então veja bem, há 2 assuntos que ele vai abordar no restante de Efésios. Relacionamentos, nós vamos ver isso semana que vem de uma forma mais profunda. Como uma família deve viver, como um casamento deve andar, como pais criam os filhos, como os empregados devem se portar para com seus patrões, como os filhos devem se portar para com seus pais. No capítulo 6 ele vai falar de batalha espiritual, de guerra, que nós temos um inimigo invisível, e que nós temos que lutar contra esse inimigo. De que maneira nós temos que lutar contra esse inimigo? Então ele vai basicamente encerrar Efésios nesses 2 assuntos. Só que veja bem, antes de Paulo falar de família, e antes de Paulo falar de batalha espiritual, Paulo vai falar sobre uma vida cheia no Espírito Santo. Veja bem, porque se tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nos relacionar uns com os outros.
Veja bem, sabe qual é o problema da maioria dos casamentos? Falta do Espírito Santo. Se os homens fossem mais cheios, os casamentos seriam mais abençoados. Se as mulheres fossem mais cheias do Espírito Santo, os casamentos seriam mais abençoados. Sabe o que Paulo vai falar antes de família? Uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que ele vai falar antes de batalha espiritual? Uma vida cheia do Espírito Santo. Porque ninguém vencerá o diabo sem uma vida cheia do Espírito Santo. Veja bem, o diabo, irmãos, ele não se submete a quem diz está amarrado. Não adianta você dizer, eu te amarro, se você não vive uma vida cheia do Espírito Santo. Você não vence ele falando, você vence ele cheio do poder do Espírito Santo. E é sobre isso que Paulo ele vai falar, sobre essa vida cheia, sobre nós andarmos cheios do Espírito Santo, sobre nós aprendemos a nos relacionar, a sermos bons maridos, a lutarmos contra Satanás. Essas duas dimensões abordadas por Paulo, elas são bem diferentes. O marido e a esposa, os pais e os filhos, os senhores e os servos, são seres humanos. Já Satanás e suas hostes, eles são seres invisíveis, que estão diariamente trabalhando contra nós. São seres demoníacos, invisíveis, que trabalham contra nós. E veja bem, meus irmãos, a nossa fé, ela deve estar à altura de vencer nessas duas áreas. A nossa fé deve estar à altura de vencer na questão dos relacionamentos. A nossa fé deve estar à altura de vencer as batalhas espirituais. Exatamente por isso, Paulo, antes de falar sobre relacionamentos do lar e sobre batalha espiritual, ele irá falar sobre a necessidade de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Então o que Paulo vai falar nesses 3 versículos que lemos? Uma necessidade imprescindível. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Veja bem, não é uma questão de escolha. Você pode achar que escolhe isso, mas é uma questão de vida ou morte. Se eu e você não buscarmos essa vida cheia, nós vamos acabar sucumbindo, irmãos. Nós vamos acabar cansando, desanimando e sendo vencidos. Nós vamos acabar derrotados. Todas as instruções de Paulo no restante da carta aos Efésios são antecedidas de uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo que ele vai falar a partir de agora tem uma vida cheia do Espírito Santo como o que antecede. Então veja bem, pastor, como eu tenho um casamento abençoado? Somente sendo cheio do Espírito Santo. Veja bem, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir conviver muito tempo dentro do seu lar. Pastor, como eu crio os meus filhos? Sendo um pai e uma mãe cheia do Espírito Santo, que vai guiar eles na disciplina do Senhor. Pastor, como eu, como um patrão, como um chefe, devo tratar os meus empregados bem? Sendo um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Pastor, como eu, como empregado, posso fazer o que eu devo fazer para a glória de Deus? Sendo um empregado cheio do Espírito Santo. Só que veja bem, quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Qual a primeira coisa que você imagina quando a gente diz assim, você tem que ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. E aí o que vem rapidamente na sua cabeça? Grito, pulo, línguas, entusiasmo. É a primeira coisa que nós ligamos uma vida cheia do Espírito Santo. Só que veja bem. Paulo vai falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Ele não fala sobre dom nenhuma vez aqui. Ele não aborda nenhum momento milagre. Ele não aborda nenhum momento uma manifestação sobrenatural. Não que isso não seja uma evidência de alguém cheio do Espírito Santo. Só que isso não determina que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Jesus diz, olha, naquele dia muitos me dirão, em meu nome você curou, em meu nome você expulsou demônios, em meu nome você profetizou, mas eu não te conheço, eu não sei quem você é. Então veja bem, Paulo vai falar sobre essa vida cheia, e o que nós vamos ver é que o que Paulo vai abordar aqui fala muito sobre caráter, fala muito sobre postura,
fala muito sobre a forma que nós vivemos a nossa vida, porque veja bem, a evidência de alguém cheia do Espírito Santo, eu falo isso aqui repetidamente, não é dom, é fruto. A evidência de alguém cheio não é se essa pessoa tem dons, mas se ela tem frutos, se ela possui frutos, se ela possui o seu caráter transformado. Então veja bem, Paulo vai falar sobre essa vida cheia do Espírito Santo. Nós necessitamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Só que veja bem, irmãos, como nós podemos ter essa vida cheia do Espírito Santo? Como? Pastor, como eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo? Como eu busco uma vida cheia do Espírito Santo? Primeira coisa que nós precisamos, irmãos, fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos entender a importância da plenitude no Espírito Santo. O que eu preciso fazer para ser cheio? Você precisa entender que isso é importante, porque se você não entender que isso é importante, você não fará isso. Não me responda, mas pense aí com você, quantos de nós que está aqui essa noite tem buscado ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não me responda. Quantos de nós, quando ouve sobre buscar a plenitude do Espírito, pensa, eu tenho feito isso? É de extrema importância, irmãos, é vital. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo é entender a importância da plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas, é entender que isso é importante. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce nas nossas vidas. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo ele é de extrema importância na vida de um crente. Um crente, ele necessita ser guiado pelo Espírito, ele necessita estar sob o controle do Espírito, ele necessita entender que é importante que ele leve uma vida cheia do Espírito, que a sua vida seja uma vida plena da presença do Espírito. Dentro da carta de Efésios, Paulo falou em 1:13-14 que nós somos selados, dizendo, olha, vocês receberam o selo do Espírito Santo. Em Efésios 4:30, Paulo diz, olha, não entristeçam o Espírito Santo. E agora em Efésios 5:18 ele vai dizer, sejam cheios do Espírito Santo. É a terceira vez que Paulo aborda a respeito do Espírito Santo nessa carta. Veja bem, irmãos, uma carta de 6 capítulos, por 3 vezes ele enfatiza a presença, o poder e a importância do Espírito Santo para as nossas vidas. E ele diz em Efésios 5:18 na parte B assim, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, tenham as suas vidas plenas, tenham as suas vidas tomadas do poder e da presença do Espírito Santo. Veja bem, meus irmãos, é o Espírito Santo quem nos convence que pecamos. Sabe o que o Espírito Santo faz quando nós pecamos? Ele nos convence do pecado. Ele quebra o nosso coração e diz, você está pecando, você precisa de arrependimento, você precisa se voltar para o Senhor, você precisa pedir perdão. É o Espírito Santo quem nos convence quando nós pecamos, é o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento. Sabe o que o Espírito faz, irmãos? O Espírito é aquele que tira o nosso coração de pedra. O Espírito é aquele que arranca o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, que dá a nós um novo espírito. O Espírito Santo, ele opera em nós o novo nascimento, a regeneração. É o Espírito Santo, irmãos, que ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. Sabe quando a gente está pregando aqui, falando, pregando, ministrando, comunicando, o Espírito Santo ele está aqui trabalhando em alguns corações, fazendo o quê? Iluminando o seu coração, abrindo o seu entendimento, mostrando para você que a palavra de Deus pode transformar a sua vida, mostrando para você aonde você está errando, o que você precisa mudar. Essa é uma obra do Espírito Santo. Ele ilumina, ele convence. Veja bem, homem nenhum tem poder para converter ninguém. Homem nenhum tem poder para mudar a vida de ninguém. Não, mas tem um homem ungido que ele prega e as pessoas se convertem. Não, é sempre o Espírito que faz.
é sempre o Espírito que opera, é sempre o Espírito que convence do pecado, é sempre o Espírito que regenera, é sempre o Espírito que ilumina o nosso coração para que a gente entenda, irmãos, as Escrituras. É o Espírito Santo que nos consola, Ele é o Consolador, irmãos. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos batiza e nos introduz no corpo de Cristo. É Ele que nos coloca na família de Deus. É Ele que nos faz filhos de Deus. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que está aqui dentro de nós dizendo: você é filho, eu salvei você, você é um salvo, você foi salvo por Jesus, você é filho. É Ele que está aqui dentro do nosso homem interior, diariamente, constantemente testificando e dizendo: você é filho, você é filha. Veja bem, irmãos, é o Espírito Santo que habita em nós. Por isso, irmãos, é de extrema importância que a gente entenda que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito regenera, o Espírito convence, o Espírito nos cela. Porém, é possível ser nascido do Espírito, é possível ser batizado com o Espírito, é possível ser habitado pelo Espírito, é possível ser selado pelo Espírito e ainda assim não ser pleno do Espírito. Veja bem, você pode ter sido regenerado, o Espírito ele habita dentro de você se você foi regenerado. É possível ser selado, é possível você ter recebido todos os atributos que o Espírito concede a nós e ainda assim você não ter uma vida plena. E ainda assim você não ser um homem ou uma mulher que é cheio ou cheia do Espírito Santo. Então veja bem, o Espírito habita em você, amém? Amém? Você é casa do Espírito Santo, você é morada dele, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita nos filhos de Deus. Se nós já temos o Espírito Santo, a ordem de Paulo agora para nós é: vocês têm ele, então agora sejam plenos da presença dele, sejam cheios de quem ele é. Veja bem, não é sobre o quanto você tem do Espírito Santo, é sobre o quanto o Espírito Santo tem de você. Não é sobre o quanto você possui dele, mas o quanto ele possui da sua vida. Não, é que eu tenho a presença de Deus, eu estou buscando a Deus, mas o quanto ele tem de você, o quanto ele controla a sua vida, o quanto ele dirige as suas atitudes. Se nós temos o Espírito, nós devemos ser cheios dele, irmãos. Põe para nós a primeira citação de Billy Graham. Olha que Billy Graham, um grande evangelista dos Estados Unidos, fala a respeito dessa questão do Espírito Santo. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Todos. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Você está aqui hoje, você é um cristão, amém? Amém? Você é um cristão, então você deve ser cheio do Espírito Santo. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para as nossas vidas. Então veja bem, se você e eu não estamos vivendo uma vida plena do Espírito, nós estamos vivendo apenas parte do propósito. Nós estamos vivendo apenas parte do que Deus tem para nós. Estamos vivendo apenas parte do plano de Deus para as nossas vidas. Não, é que os planos de Deus, os propósitos de Deus, dentre os propósitos de Deus está uma vida cheia do Espírito Santo. Lembra que eu falei semana passada que nós temos que estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus inclui uma vida cheia do Espírito Santo. Como a igreja de Atos avançava, irmãos? Como que aquela igreja avançava? Como que as pessoas se convertiam naquela igreja? Como que aqueles apóstolos pregavam o Evangelho, cheios do poder do Espírito Santo? Eles eram tomados do poder do Espírito Santo, então eles pregavam. Eles eram tomados do poder do Espírito Santo, então eles oravam e as coisas aconteciam. Eles eram tomados do poder do Espírito Santo, então as pessoas perseguiam eles, prendiam eles, e nem assim eles deixavam de falar. Veja bem,
se eu e você não estamos buscando essa vida cheia, não estamos vivendo o propósito pleno de Deus para as nossas vidas. A minha pergunta para você é: você deseja viver os planos de Deus para a sua vida? Todos nós. A questão é: você está buscando uma vida cheia do Espírito Santo? Porque dentre os planos de Deus estão incluídos uma vida cheia do Espírito Santo. Quando Paulo diz assim, sejam cheios, não é uma proposta alternativa. Tipo assim, não é se você quer, não é se você sente, não é quando você acorda desejando buscar a Deus, não é quando você acorda querendo viver uma vida santa. Paulo não está fazendo uma proposta para os crentes, ele não está dando uma opção para ninguém, ele está dando um mandamento inspirado pelo Espírito. É uma ordem: seja cheio. Você precisa ser cheio. Não é uma alternativa, não é uma opção, é uma ordem. E veja bem, se nós recebemos um mandamento do Senhor para vivermos uma vida plena, cheia do Espírito, se nós não obedecemos esse mandamento de ser cheios, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Pecando. Então veja bem, nós temos a mania evangélica de classificar pecado. Então pecado é mentira, pecado é roubo, pecado é adultério, porque afinal de contas essas coisas infringem a lei de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Só que veja bem, ser cheio do Espírito é um mandamento, ser cheio do Espírito é uma ordem, e não levar essa vida cheia é pecado. Assim como mentir, assim como enganar, assim como trapacear, é pecado. Você já parou para pensar que nós podemos estar em pecado? Você já parou para pensar que nós podemos estar quebrando uma ordem do Senhor? Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não é opcional, não é algo que você faz quando quer. Não ser cheio do Espírito Santo automaticamente se torna pecado. Ah, pastor, mas essa era uma ordem para a igreja de Éfeso. Paulo está falando especificadamente para aquele povo, para aquela igreja. Não, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem para todo crente, em todo mundo, em qualquer lugar. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem para mim hoje, é uma ordem para você hoje. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem para a nossa igreja hoje. Veja bem, não é algo que ficou, é algo que é para mim e para você hoje. Não é algo opcional, é uma ordem para mim, para você, para a igreja hoje. Eu li um livro, irmãos, O Avivamento do País de Gales. Leia o livro O Avivamento. É um livrinho assim, ó, um livretinho. Você vai pagar baratinho se você ir lá no Amazon, na Família Cristã, lá, bota lá, O Avivamento do País de Gales. Você vai ler sobre Evan Roberts, que foi um grande avivalista daquele tempo no País de Gales, na Escócia, naquela região. E me chama muita atenção de como era um avivamento naquele tempo e de como nós vemos um avivamento hoje. Me chama a atenção de como as pessoas, o que era ser cheio do Espírito Santo naquele tempo e o que é ser cheio do Espírito Santo hoje. Há testemunhos nesse mesmo livro, fala que Evan Roberts, ele era um jovem, menino, e ele começou a orar, foi visitado pelo Espírito Santo, e ele começou a ser usado por Deus, pregava o Evangelho, ia de igreja em igreja, de localidade em localidade, e ele ficou famoso, irmãos. Tem relatos que diz que quando ele chegava em algumas igrejas para pregar, ele sentava e as pessoas já conheciam ele. Quando ele chegava na igreja, as pessoas sabiam que Evan Roberts estaria lá pregando. As pessoas iam lá para ver Evan Roberts pregar. Evan Roberts entrava na igreja, esperava o culto começar, colocava o seu chapéu e ia para casa, dizendo: vocês não podem vir aqui apenas porque um homem está aqui para pregar. Vocês devem vir aqui por causa da presença do Senhor na vida de vocês.
Os avivamentos, irmãos, históricos, eles não têm nada a ver com os avivamentos que nós vemos hoje. Para nós, avivamento hoje é pular, é gritar, é música alta, é bateria, é som alto, e tudo isso é muito bom, irmãos. É muito bom. Só que veja bem, isso não determina um avivamento. Isso não fala sobre avivamento. Há uma oração, irmãos, uma oração desse grande reavivamento do país de Gales. Eu queria projetar, é a segunda citação, a oração que eles faziam no reavivamento de Gales. Olha como eles oravam. Veja bem, oração feita no grande reavivamento do país de Gales. Eles oravam assim: enche-me, Espírito, mais cheio quero estar. Eu, o menor de teus vasos, posso muito transbordar. Olha como eles oravam: enche-me, Espírito, enche-me, eu quero a tua presença. É como se eles estivessem dizendo isso. Eles iam orar, e o que eles pediam? Senhor, eu preciso do teu Espírito, eu quero estar cheio de ti. Eu sou o menor de todos, o menor de todos os vasos, mas eu sei que mesmo sendo o menor de todos os vasos, eu posso transbordar da tua presença. Eles iam orar, e o que eles queriam? Eles queriam Deus, irmãos. Eles queriam a presença de Deus. Eles queriam o poder de Deus sobre a vida deles. Veja bem, eles se trancavam em um quarto, em um culto, em uma sala, e o que eles desejavam? Deus. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu desejo a tua presença. Enche-me. Espírito, eu quero ser cheio. Mais cheio quero estar. Eu sou o menor de teus vasos, mas eu posso transbordar. E veja bem, sabe o que acontecia quando eles oravam assim? O Espírito Santo vinha, irmãos, e se derramava sobre a vida deles, se derramava sobre localidades, enchia homens, se apoderava de pessoas, transformava cidades inteiras, porque as pessoas entendiam a importância da plenitude do Espírito Santo na vida delas. Elas entendiam: eu preciso dele, a minha vida sem ele não é nada. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou acabar cedendo, eu vou acabar fraquejando. Se o Espírito Santo não tomar as nossas vidas, irmãos, nós não suportaremos as pressões desse mundo. Se nós não buscarmos uma vida plena do Espírito, Satanás irá nos vencer pelo cansaço, irmãos. Nós vamos ceder, nós vamos fraquejar, e quando nós menos esperamos, nós estamos comendo pó. Veja bem, você só será cheio do Espírito Santo quando você entender que isso não é uma opção, quando você entender que isso é algo importantíssimo e vital para a sua vida. Põe para nós a terceira citação de A.W. Tozer. A.W. Tozer vai dizer assim: todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além da recebida na conversão. Todo cristão, ele pode receber um derramamento muito mais abundante. O problema é que nós estamos olhando para o passado, nós estamos lembrando das experiências do passado, nós estamos nos lamuriando por aquilo que Deus fez no passado, e nos esquecemos que Deus continua derramando o seu Espírito hoje, que Deus pode derramar o seu Espírito de forma mais abundante sobre a sua vida hoje. Não, mas é que há 5 anos atrás eu tive muitas experiências com Deus. E hoje? Não, mas é que há 10 anos atrás eu era usado por Deus, Deus me usava, eu já orei e vi pessoas sendo curadas, eu já preguei e pessoas se converteram. Mas e hoje? E hoje? E no dia de hoje? E nessa semana? E nesse domingo? E na segunda-feira? Veja bem, o Espírito continua sendo derramado de forma abundante, e ele pode ser derramado de forma mais abundante hoje do que foi derramado na sua primeira experiência, irmão. A questão é: você ainda deseja o Espírito Santo como você desejava no começo da sua conversão? Você ainda deseja ser cheio como você desejava nos seus primeiros passos de fé? Porque ele pode ser derramado abundantemente ainda hoje, irmão, numa medida maior, numa medida muito maior da que você recebeu lá no início da sua conversão. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Entendendo a importância que é estar pleno da presença do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Segunda coisa,
entendendo que há duas ordens. Há duas ordens, uma negativa e uma positiva. E nós precisamos entender. Olha o que vai dizer Efésios 5,18 ainda. Primeira ordem negativa. Ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Aí ele dá a ordem positiva. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então veja bem como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, entendendo que há duas ordens. Uma negativa: não se embriaguem com vinho. E uma positiva: seja cheio do Espírito Santo. Paulo, ele levanta uma questão aqui, irmãos. É como se ele estivesse perguntando: do que vocês querem ser cheios? De vinho ou do Espírito Santo? Vocês querem ser cheios, vocês querem se embriagar de vinho, ou vocês querem ser cheios do Espírito Santo? O que vocês querem? Porque veja bem, preste atenção aqui. Paulo usa o vinho como algo que pode nos encher. Só que veja bem, se nós não formos cheios do Espírito Santo, alguma outra coisa nos encherá. Se eu e você não buscarmos uma vida plena do Espírito Santo, alguma outra coisa ocupará o lugar do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo está falando aqui sobre o vinho, mas pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o luxo, pode ser o prazer, pode ser o conforto. Isso pode tomar o lugar do Espírito Santo na sua vida. Paulo, ele levanta essa questão sobre a embriaguez e o enchimento do Espírito. E ele vai fazer uma comparação. Veja bem, ele vai fazer uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Três coisas vão ficar claras aqui sobre isso. Há três coisas que ficam claras aqui a respeito dessa comparação de Paulo entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo. Há uma semelhança superficial entre as duas coisas. Então veja bem, uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo, elas têm uma semelhança superficial, bem superficial. Mas há uma semelhança superficial entre essas duas pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa está bêbada, nós falamos que ela está sob a influência do álcool. Uma pessoa bêbada, embriagada, ela está sob o controle do álcool. Certamente, quando um cristão está cheio do Espírito Santo, ele não está sob a influência do álcool, mas sob a influência do Espírito Santo. Ele não está sob a influência e o poder do álcool, mas sob a influência e o poder do Espírito Santo. A semelhança é superficial, sabe por quê? Porque alguém embriagado tem o seu comportamento mudado. Quando uma pessoa está embriagada, o que acontece com ela? O seu comportamento muda. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o seu comportamento também muda. A semelhança, ela é superficial. O comportamento de ambas muda. Em ambas as situações, há mudança de comportamento. Uma pessoa sob o controle do álcool, ela tem a sua personalidade mudada. O álcool, ele muda a personalidade da pessoa. Uma pessoa que está embriagada, ela perde a vergonha. Alguém que fica sob o controle do álcool é alguém que perde a vergonha, sabe? Então tem pessoas que quando elas dizem assim, a pessoa quando bebe, agora ela vai falar tudo aquilo que ela não tinha coragem de falar quando estava sã. A pessoa, ela perde o controle, ela perde a vergonha, ela fica ousada, corajosa, sabe? Ela fica audaciosa. Uma pessoa embriagada perde o controle, perde a vergonha, fica ousada e ela não se importa com o que os outros estão pensando dela. Ela não está nem aí para o que está acontecendo. Veja bem, irmão, já me embriaguei. E é assim, exatamente assim. Eu já fui consumidor de álcool. E o álcool faz isso com a pessoa. Paulo está aqui falando sobre a embriaguez. E uma pessoa sob o controle do álcool muda, perde a vergonha, fica ousada, não se importa com o que os outros pensam. Só que veja bem, um crente cheio do Espírito Santo, ele está sob o controle do Espírito Santo, ele também fica ousado, irmão. Sabe? Ele também fica livre. Ele também fica audacioso. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele tem ousadia para falar.
ele tem ousadia. Você pega Pedro, você pega Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele nega Jesus 3 vezes. As pessoas perguntam, não é você que andava com ele? Eu nem sei quem é ele, não conheço esse homem, não, eu não sou discípulo dele. Aí Pedro nega, o galo canta, Jesus vai lá depois, traz Pedro de volta. Aí em Atos 2, Pedro é cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver em Atos 2, o Pedro que negou Jesus, pregando o primeiro sermão da igreja, ousadamente, dizendo: esses que vocês crucificaram, esse Jesus, ele é o Filho de Deus que ressuscitou, está à destra do Pai. Ele é aquele que os profetas falavam, ele é aquele que Davi falou. Opa! O que mudou na vida de Pedro? O que fez o Pedro envergonhado, tímido, se tornar um homem ousado, que prega um sermão e 5.000 pessoas se convertem na primeira pregação? Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro, ele se tornou um homem pleno. O Espírito Santo veio, empoderou Pedro, e a partir dali Pedro se tornou um homem ousado, se tornou um homem audacioso. Pedro não tinha medo de pregar. Eles diziam: se você não parar de pregar, nós vamos prender você. Eles colocavam Pedro e os apóstolos na cadeia, eles saíam de lá e voltavam a pregar, porque estavam cheios do Espírito Santo. Eles eram presos, eram açoitados, eles saíam de lá e oravam a Deus, dizendo a Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou dignos de sofrer por Ti. E diz que o Espírito Santo vinha sobre eles e tomava eles ousadamente. É isso que o Espírito faz com um crente cheio dele. Ele é ousado, irmão. Ele está ali para pregar, ele fala, ele está disposto a pregar, ele não tem medo do que as pessoas vão pensar. Assim como o álcool torna uma pessoa ousada, o Espírito Santo torna um homem e uma mulher que está cheio dele ousado, cheio de autoridade, livre, audacioso. Veja bem, há 3 coisas que ficam claras. A primeira delas, uma semelhança superficial. A segunda coisa que fica clara, um contraste profundo. Veja bem, na embriaguez, a pessoa perde o controle de si. Uma pessoa embriagada é uma pessoa descontrolada. Ela não consegue caminhar, ela perde o rumo, ela é mais para lá do que para cá. Uma pessoa embriagada, ela perde o controle de si mesma. Mas sabe qual é o contraste profundo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ganha o controle. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, veja bem, não, agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu nem sei fazendo, não é o Espírito Santo. Não, porque agora eu fui tomado do Espírito Santo, eu nem sei o que eu estou fazendo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. O Espírito Santo não rouba o equilíbrio de ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo não nos deixa sem direção, ele não nos deixa sem equilíbrio. O Espírito Santo nos traz domínio próprio. Não é que eu estou tomado da presença, eu nem sei o que eu estou falando. Não é Espírito Santo. Pode ser que é a carne, na maioria das vezes é. Eu gosto muito, irmãos, de um testemunho do pastor Eliseu Rodrigues. O pastor Eliseu Rodrigues é um pastor pentecostal, ele é pentecostal, da Assembleia de Deus. E ele é um homem avivado, eu gosto de escutar ele pregar, gosto dos ensinamentos dele, porque ele é um pentecostal bíblico, um homem muito bíblico. E ele conta um testemunho que um dia ele está pregando, pregando lá, e aí ele pregou e começou a orar, e o Espírito Santo ele veio, e ele começou a tomar pessoas, e ele está lá, vendo o que está acontecendo, adorando a Deus. E daqui a pouco ele diz que sai um irmãozinho do meio do movimento, e ele vem rodando, para botar a mão na cabeça dele. E aí ele diz: espera, o que você está fazendo? Aí diz que aquela pessoa que supostamente estava cheia do Espírito diz para ele: eu não sei, eu estou cheio do Espírito Santo. Na hora ele diz: não, você não está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não rouba o entendimento e o equilíbrio de ninguém.
É exatamente isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que recebe o domínio próprio, irmão, pois é o próprio fruto do Espírito. Então há um contraste profundo. A embriaguez faz com que a pessoa perca o controle, mas o enchimento do Espírito faz com que a pessoa ganhe o controle de si, porque ela recebe o fruto do domínio próprio. Terceira verdade que fica clara aqui a respeito disso: há uma semelhança superficial, há um contraste profundo e há um resultado completamente oposto. Qual o resultado da embriaguez? Descontrole. A embriaguez leva ao descontrole. Pessoas sob o controle do álcool perdem a vergonha, se entregam a ações desenfreadas, desonram a vida e envergonham o lar. Então veja bem, irmãos, a embriaguez, ela traz muitos problemas. A embriaguez, acaba destruindo com lares, acaba destruindo com famílias. A embriaguez traz desgraça, traz lágrimas, traz pobreza, traz vergonha para as famílias. A embriaguez, irmãos, não é algo aconselhável para ninguém. Nós precisamos ser maduros aqui. Veja bem, o que Paulo está condenando aqui é a embriaguez. Ele está dizendo: olha, não se embriaguem do vinho, não façam um consumo exagerado. Se vocês não têm fruto de domínio próprio, nem comecem, porque vai dar problema. Veja bem, a embriaguez destrói famílias, irmãos. O álcool, ele tem esse potencial de acabar com famílias, acabar com casamentos. E sabe o que a gente vê, irmãos? Que muitas pessoas, elas buscam resolver os seus problemas com o álcool. Então elas estão com a sua vida uma baderna, a vida bagunçada, e o que elas fazem? Elas acham que beber vai fazer elas esquecerem do que está acontecendo. Então elas buscam uma alegria superficial, um substituto superficial, que não vai resolver o problema, porque o álcool não resolve o problema de ninguém, irmão. Ele vai apenas amenizar por algumas horas, poucas horas, vai fazer com que a pessoa se esqueça por pouco tempo, vai ser um substituto artificial para a verdadeira alegria. A embriaguez leva à ruína, mas veja bem, o resultado de sermos cheios do Espírito Santo é totalmente diferente. Veja bem, ser cheio do Espírito Santo, em vez de nos tornar pessoas desprezíveis e duras, o Espírito Santo, ele nos enobrece, irmão. Sabe, ele nos torna pessoas nobres, cultas, pessoas de caráter. O Espírito Santo, ele nos conquista, ele nos torna mais humanos. O Espírito Santo, ele nos torna mais parecidos com Jesus. Sabe, ele vai nos moldando, nos quebrantando o nosso coração, moldando o nosso caráter. E quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais parecidos com Jesus nós seremos. Nenhum de nós, irmãos, deve ficar bêbado, nenhum, mas todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nenhum de nós deve se embriagar, mas todos nós devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Nenhum de nós deve ser dado ao álcool, mas todos nós devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Quando, pastor? Agora, hoje. Você vai esperar para buscar Jesus amanhã? Não vai buscar. A busca a Deus começa hoje, irmãos, começa agora. Quando eu devo ser cheio do Espírito Santo? Hoje, irmão, nesse culto, antes de ir para casa. Quando esse culto acabar, amanhã, quando você levantar, na terça-feira, é todo dia. Todo dia eu e você devemos ter essa vida e buscar essa vida cheia do Espírito Santo. Terceira coisa que nós devemos entender, para sermos cheios do Espírito Santo, devemos entender que há benefícios de sermos cheios do Espírito Santo. Então veja bem, há benefícios, há muitos benefícios em ser cheio. Como eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Entendendo que há benefícios. E Paulo vai falar aqui sobre 4 benefícios da plenitude do Espírito Santo. 4 benefícios que ser cheio do Espírito Santo vai nos acrescentar em nossas vidas. Primeiro benefício de ser cheio do Espírito Santo: comunhão. Comunhão. Pessoas cheias do Espírito Santo amam a comunhão. Elas amam estar junto com outras pessoas no congregar. Elas amam estar na igreja, fazer parte da igreja, cultuar na igreja. Olha o que vai dizer o verso 19. Aqui nós vamos ir parte por parte.
O verso 19, a parte A, vai dizer assim. O fim do 18 diz: em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. No 19 diz: cantando salmos. Então, como somos cheios do Espírito Santo? Cantando salmos. Esse texto aqui, irmãos, está falando sobre a comunhão cristã. Esse texto aqui está falando sobre culto público. Cantando salmos entre si, em algumas traduções vai dizer. Está falando do que nós estamos fazendo aqui hoje, do culto, da reunião dos santos, da comunhão. O crente cheio, irmão, anota essa aqui. Se você tiver uma caneta, anota essa aqui é boa para você anotar. Eu anotei ela na minha casa, para mim. O crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando. Ele não vive resmungando. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não vive reclamando. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não vive criando intriga. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não está cheio de amargura. Ele não está cheio de inveja. Ele não está cheio de ressentimento. O crente cheio do Espírito Santo não é uma pessoa murmuradora, reclamona, criadora de intriga, de inveja, de amargura, não. Porque quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, essas coisas são removidas. Elas não podem permanecer onde o Espírito Santo está. Elas não podem permanecer no lugar de habitação do Espírito Santo. A comunicação de um crente cheio do Espírito Santo é de edificação espiritual para a vida dos seus irmãos. Sabe o que é um crente cheio do Espírito Santo? Alguém que está edificando. Alguém que está sendo um instrumento de edificação, sabe? Ele abre a sua boca e edifica. Ele senta para falar e edifica. Seja com 10, seja com 5, seja com 3, seja com 1. Toda vez que ele está abrindo os seus lábios, ele está trazendo edificação para os seus irmãos. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. A comunicação dele é de edificação espiritual. Ele edifica a igreja, ele edifica os irmãos, ele edifica o próximo. Veja bem, o enchimento do Espírito Santo, irmão, ele é o remédio para a igreja. Ele é um remédio que acaba com todo tipo de divisão na igreja. Veja bem, se nós formos cheios do Espírito Santo, não vai ter divisão aqui no nosso meio. Não vai ter, irmãos. Nós vamos aprender a lidar uns com os outros, com as diferenças. Se nós formos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós não vamos ser crentes carnais. Não vamos ser crentes infantis espiritualmente, que trabalham para destruir, irmãos, a comunhão da igreja. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque senão nós vamos nos tornar crentes carnais que não edificam, que destroem, que não acrescentam, mas que subtraem. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Pastor, alguém pode ser crente carnal? Pode. Paulo repreendeu os crentes carnais. Põe para nós 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Olha o que Paulo vai dizer. Versos 1, 2 e 3. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, a igreja mais cheia de dom. Você vai ler Coríntios 1, sabe o que ele vai dizer? Não vos falta nenhum dom. Vocês têm todos os dons. Vocês são assim, carismáticos no limite. Mas olha o que ele diz para essa igreja que era cheia de dom, que possuía todos os dons. Ele diz: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois vocês não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Olha a repreensão de Paulo para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 1 é a carta dos dons. Fala sobre os dons, ali fala sobre oração em línguas, fala sobre profecia, fala sobre curas, fala sobre milagres. E a gente olha e diz: uma igreja espiritual é uma igreja que tem dons. Paulo diz: essa igreja que tem dons, vocês são carnal. Vocês na verdade não são cheios do Espírito Santo. Vocês se tornaram crianças, se tornaram crentes carnais. E nós precisamos do Espírito para não nos tornarmos esse tipo de crente, irmãos.
Por isso que nós precisamos ser cheios, para que a gente ame a comunhão, edifique a comunhão. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo, ele edifica os seus irmãos, ele é bênção na vida deles. O segundo benefício da plenitude do Espírito Santo, além da comunhão, a adoração. Olha o que vai dizer ainda no verso 19: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Então qual o segundo benefício da plenitude do Espírito? Adoração. E a adoração que Paulo está falando aqui não é uma adoração fria, não é uma adoração formal, não é uma adoração sem entusiasmo. Paulo está falando de um culto vivo, de um culto real, de um culto onde as pessoas participam dele, elas estão ali envolvidas com o culto, vivas no culto. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo e alegria abundante. Ele adora a Deus, irmão, sabe? Ele está ali para adorar, ele está alegre. O momento da adoração é momento de alegria, irmãos, de júbilo. Sabe, um crente cheio do Espírito Santo, ele está ali adorando alegremente, jubilosamente, irmãos, entusiasmado. Sabe, ele está entusiasmado com o culto, entusiasmado com o louvor, entusiasmado. Ah, pastor, mas e se não tiver louvor? E ainda assim estamos entusiasmados, ainda assim devemos estar alegres. Veja bem, irmãos, nós temos aqui, tem microfone, tem som, tem tudo. Você para olhar, irmãos, na África não tem microfone, na África não tem banda, na África tem muitos lugares que não tem prédio, na África muita gente adora debaixo da árvore, eles adoram debaixo da árvore. Só que veja bem, irmãos, eles adoram e eles cantam e dançam na presença do Senhor, que eles batem tanto o pé que levanta a poeira aonde eles estão adorando o Senhor. Veja bem, a adoração vem de dentro. O culto deles é um culto vivo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é entusiasmado, irmãos. Ele usa toda a sua mente, toda a sua emoção e toda a sua vontade para adorar a Deus. Ele presta a Deus um culto vivo e não um culto carnal e morto. Veja bem, nós precisamos nos envolver com o culto, irmão. Sabe, com o momento do culto, com o momento da oração, com o momento da adoração, com o momento do louvor, nós precisamos nos envolver com isso. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos prestar ao Senhor um culto vivo. Os crentes cheios do Espírito Santo, eles têm um cântico de alegria no seu coração. Sabe, tem um cântico dentro deles, um cântico de louvor, um cântico de alegria, um cântico de gratidão que está aqui. Não é a música que vão cantar, mas é aquele cântico que o Senhor colocou dentro de nós, dentro do nosso interior, por aquilo que Ele fez por nós, por tão grande salvação. O crente cheio do Espírito, ele tem, irmãos, um cântico de alegria no seu coração. E no culto público, irmãos, ele celebra alegremente ao Senhor. O culto vivo e verdadeiro, irmãos, ele é em espírito e em verdade. Ele é cristocêntrico, ele é alegre, ele é reverente. Sabe, nós viemos para cá, irmãos, nós precisamos adorar o Senhor alegremente. Sabe, não pode ser um fardo para nós, irmãos, estar aqui para adorar ao Senhor, tem que ser motivo de alegria. Sabe, nós precisamos, pastor, mas não, irmãos, nós podemos ficar 30 minutos em pé. Irmãos, 30 minutinhos em pé, com a mão estendida para o Senhor, em reverência, em louvor a Ele, em adoração a Ele, quebrantado diante dEle. É para o Senhor, irmãos, não é para o pastor. Ninguém vem aqui para adorar uma pessoa, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E nós precisamos fazer isso com alegria, sabe, com o coração alegre, com o coração prazeroso, entusiasmado, sabendo que estamos aqui adorando ao Senhor. Não é qualquer pessoa, não é um pedaço de madeira, irmão, não é um tronco, não é nada, é Deus, é o Senhor que está sentado no seu alto e sublime trono, e Ele está aqui, irmão, recebendo o nosso culto. Ele está aqui recebendo a adoração da sua igreja. Ele está aqui olhando se nós estamos cultuando a Ele com reverência, com o coração quebrantado, sabe, com o coração temeroso diante dEle, alegres,
Por isso que Paulo vai dizer seguidamente: alegrai-vos no Senhor, porque o crente é uma pessoa alegre. O crente deveria ser uma pessoa alegre. Um crente que não é alegre, irmão, ele é uma farsa. A alegria faz parte da cristandade e do cristianismo. Pastor, eu não tenho motivo para estar alegre. Você tem. Jesus salvou você. Jesus transformou a sua vida, irmão. Você está aqui cultuando hoje. O que você quer mais? Qual motivo mais você quer para estar alegre? É que Jesus não está fazendo o que eu quero. Para, irmão. Se alegra por aquilo que Ele já fez na sua vida. Cultua Ele com alegria, com reverência, irmão, em espírito e em verdade. Terceiro benefício de uma vida cheia do Espírito Santo. Primeiro deles, qual foi? Comunhão. Segundo, a adoração. Terceiro benefício, gratidão. Um crente cheio do Espírito Santo é alguém que é grato. Olha o que vai dizer Efésios 5:20. Por tudo, por tudo, não é por aquilo que está dando certo na minha vida, não é por aquilo que eu espero que o Senhor faça na minha vida. Paulo diz: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é alguém grato. Foi para nós. A quarta citação eu acho de Hernandes Dias Lopes. Olha o que Hernandes Dias Lopes vai dizer: o crente cheio do Espírito Santo, ele não está cheio de queixas e murmurações, mas de gratidão. Um crente cheio do Espírito Santo não está reclamando da vida. Um crente cheio do Espírito Santo não está murmurando. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é grato. Obrigado, Senhor, sou grato. Obrigado, Senhor, eu sou grato por aquilo que tem. Obrigado, Senhor, é pouco, mas eu sou grato. Obrigado, Senhor, o momento que eu estou passando não é muito bom, não é muito favorável, mas ainda assim eu sou grato ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Veja bem, irmão, alguém que não está cheio do Espírito Santo, a boca dele, irmãos, é só murmuração, é só queixa, é só reclamação. E deixa eu falar para você, a gratidão fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas a murmuração, irmãos, a murmuração é como se fosse uma intercessão demoníaca. É como se você estivesse, reclamando do Deus que é soberano e sabe o que faz sobre a sua vida. Quando nós olhamos para o povo de Israel, irmãos, veja bem, aquele povo foi o povo que mais viu milagre. Aquele povo viu um mar se abrir. Aquele povo viu Deus tirar eles lá do Egito, irmãos, sem nada, e tornar eles ricos. Aquele povo, eles tinham uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo de noite. Eles tinham uma nuvem de fumaça de dia que protegia eles do calor. Deus fez chover pão, Deus fez chover carne. Deus pegava a água imprópria e tornava a água própria. Deus fazia a água brotar da rocha. Deus fazia coisas poderosas. Diz que eles caminhavam e as sandálias cresciam. Diz que eles iam andando e as roupas cresciam. Eles viram milagres extraordinários. Foi o povo que mais murmurou. Deus dava pão, eles reclamavam do pão. Deus dava carne, eles reclamavam da carne. Deus dava água, eles reclamavam da água. Deus guardava eles reclamavam de Deus. Reclamavam de Moisés, reclamavam do povo, reclamavam de tudo. Deus envia eles, leia Números. Deus envia 12 espias. Olha, vão lá, espiem a terra, eu vou dar ela para vocês. Vocês vão lá e vão espiar a terra de Canaã. Essa terra é de vocês, vou dar ela para vocês. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês vão lá olhar a terra que já é de vocês. Vão lá, olhem essa terra. Deus envia 12. Diz que eles trazem, irmãos, um cacho de uva. Eles precisam de um pedaço de madeira para que 2 carregassem. Tamanha era a prosperidade da terra. Eles vão e olham a terra. Aí eles voltam trazendo o relato para Moisés. Foram 12. 10 deles começaram a dizer: a terra é boa, até que é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem fortalezas lá.
a terra é boa, mas eles têm soldados fortes lá. Aí tem um Josuézinho, um Calebzinho lá. Eles dizem: não, mas vamos lá, Deus disse que a terra é nossa. Deus disse que era para nós olhar e Deus vai nos dar essa terra. Não, mas tem muito gigante lá. Aos nossos olhos nós somos como gafanhotos diante deles. Veja bem, eles veem a terra. Deus disse que ia dar a terra era próspera. O que eles estão fazendo? Reclamando, murmurando. Sabe o que Deus faz? Deus diz assim: ó Moisés, para que eles aprendam, de todos esses aqui, ninguém vai entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Eles entrarão, o restante todos vão morrer no deserto. Sabe o que aconteceu? Deus esperou toda uma geração morrer no deserto e permitiu que somente Josué e Caleb entrassem na terra. Isso é a murmuração, é o que a murmuração faz. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não está murmurando, ele não está reclamando. Um crente cheio do Espírito Santo é alguém grato. Uma pergunta para você, não botei essa na aplicação, não vou perguntar para você aqui, vou fazer a aplicação disso aqui agora. Você tem sido grato pelo que Deus tem feito na sua vida? Você tem sido alguém grato por tudo aquilo que Deus tem concedido a você? Por tudo aquilo que Deus tem permitido você passar? Os seus lábios, eles exalam gratidão. Quando você passa por um momento mal, por um momento difícil, por uma dificuldade, o que você faz? Você murmura, você reclama, ou você diz: louvado seja o teu nome, Senhor. Ainda que seja um momento difícil, eu sou grato, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. O que você tem sido, irmão? Um murmurador ou alguém que tem gratidão no seu coração? O que brota dos seus lábios diariamente? Gratidão ou queixa? Gratidão ou murmuração? Você já parou para pensar que você está se queixando, tendo muito? Talvez você está usando os seus lábios para reclamar da vida que tem, e está cheio de pessoas desejando ter a vida que você tem. Você reclama do seu trabalho e tem pessoas desempregadas. Você reclama da sua casa e tem pessoas que não têm casa. Você reclama da sua família e tem pessoas que não têm família. Você reclama da sua igreja e tem pessoas que não estão na igreja, não podem estar na igreja. Você já parou para pensar que aquilo que é alvo de murmuração para você, outras pessoas, se tivessem, estariam agradecidas? O que sai dos seus lábios, meu irmão? Como está o seu coração? Cheio de gratidão ou cheio de queixa? Cheio de gratidão ou cheio de murmuração? Você já parou para pensar que a comida que você tem e que reclama muitas vezes, tem pessoas que não têm, que queriam ter, que não podem ter? Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos ingratos? Nós reclamamos da vida que temos, reclamamos do que Deus nos dá, reclamamos do que nós possuímos, e tem pessoas que não têm nada, irmãos. Olhe o que está acontecendo aqui, olhe para o nosso estado. Se você parar para pensar agora, tem gente que não tem casa, tem gente que não tem cama para dormir, tem gente que não tem comida, tem crianças agora que não tem roupa para vestir, tem crianças que não tem um brinquedo para brincar, e você talvez está brigando porque não comeu um churrasco no final de semana, porque não saiu para passear, porque não fez o que você sonhava fazer. Não, irmãos, nós precisamos ser muito mais gratos, irmãos. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se a gente não ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ser um crente ingrato, que reclama da vida, que reclama do que tem, que reclama do que possui. Veja bem, a palavra gratidão, ela vem da mesma raiz da palavra graça. A mesma origem da palavra graça é a raiz da palavra gratidão. Veja bem, se nós experimentamos a graça de Deus, nós devemos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Veja bem, meu irmão, se você refletisse mais sobre a graça de Deus, você seria uma pessoa mais grata. Sabe, se você parasse para sentar e para meditar 5 minutos e pensar no quão gracioso Deus é, você pararia de reclamar e começaria a ser muito mais grato. Se você parasse para refletir em quão gracioso Deus foi com você,
em quão gracioso Deus foi comigo, nós não reclamaríamos tanto, nós não murmuraríamos tanto, nós olharíamos e agradeceríamos pelo dia, pela comida que temos, pelo trabalho que temos, pela família que temos, pela igreja que temos, pelos filhos que temos. Nós seríamos muito mais gratos. O problema é que nós não olhamos para a graça de Deus. O problema é que muitos de nós esquecem de refletir no que Deus fez por nós, no que Deus deu a nós. Pare, irmão, essa semana, faça isso na sua vida. Tire 5 minutos do seu dia e reflita a respeito da graça de Deus. Pense sobre o que Deus fez por você, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua família, o que Deus fez em você. Eu duvido que você não sairá muito mais grato em cada momento que você parar para refletir na graça de Deus. É impossível, veja bem, é impossível meditar na graça de Deus e não se tornar alguém mais grato. Irmãos, eu canso várias vezes, eu estou saindo de carro, saio de carro, pego a BR, ou pego a RS, eu vou para algum lugar, o dia está ensolarado, irmão, eu olho para o céu, assim, aquele solzão, sabe? Sabe aquele solzão de brigadeiro, assim, azulão, assim, isso aqui, dia lindo. Não sei se você para olhar para o dia bonito, eu gosto de parar para olhar assim, quando o dia está bonito, né? Às vezes eu entro dentro do carro, assim, estou sozinho, andando, eu olho para o céu, aquele céu azul, assim, na hora, irmão, na hora, meu coração ele se enche de louvor e digo: obrigado, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, obrigado pelo que o Senhor fez na minha casa, obrigado porque o Senhor me salvou. Ô Senhor, que céu mais maravilhoso, o Senhor é bom, eu vejo o Senhor, quando eu olho para o céu eu vejo o Senhor, quando eu olho para a minha volta eu vejo, Senhor, a grandeza da Tua obra. Nós não refletimos na graça, por isso muitas vezes somos ingratos, irmãos. Olhe para o que Jesus fez na cruz por você, olhe para a obra dEle, olhe para o sacrifício perfeito dEle, olhe para o sangue derramado dEle. Se isso não tornar o seu coração mais grato, se preocupe com a sua salvação, porque talvez você ainda não foi alcançado pelo Senhor. A plenitude do Espírito nos tornará pessoas gratas. Se nós refletirmos sobre a graça de Deus, nós seríamos muito mais gratos. O quarto e último benefício que a plenitude do Espírito Santo nos traz: submissão. Veja bem, pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas submissas. Olha o que vai dizer o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Antes da sujeição, vem uma vida cheia do Espírito Santo. Consequentemente, pessoas que não estão cheias do Espírito Santo são pessoas insubmissas. O problema da insubmissão se resolve com uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nos tornará pessoas submissas. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser arrogante nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo, eles têm o caráter de Cristo. Eles são mansos, eles são humildes de coração. Paulo está dizendo: olha, em Cristo vocês devem ser submissos uns aos outros. Veja bem, eu devo ser submisso a você, você deve ser submisso a mim. Os irmãos devem ser submissos uns aos outros. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo: não há grau de hierarquia na submissão. Todos devem ser submissos uns aos outros. Esse versículo 21 aqui, ele vai fazer uma ponte. A partir desse versículo 21, Paulo vai começar a falar sobre família. Ele vai começar a falar sobre o lar. Ele vai começar a abordar o assunto da submissão dentro do lar, no trabalho, na casa. E ele usa esse versículo 21 como uma ponte. Nós não devemos, irmãos, pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas, que é o que ele vai falar na sequência, nós vamos ver semana que vem. Nós não podemos pensar que essa submissão que ele recomenda às esposas, às crianças e aos servos seja uma outra palavra para inferioridade. Então o que nós vamos ver a partir daqui, que Paulo vai dizer, vai pedir, ordenar, que as esposas sejam submissas aos maridos, que os filhos sejam submissos aos pais, e que os empregados sejam submissos aos seus patrões. Essa palavra submissão aqui, a cultura hoje diz que uma mulher ser submissa torna ela inferior ao homem. O feminismo conseguiu deturpar a mente da mulherada. Então quando a gente diz assim: mulher, você precisa ser submissa ao seu marido,
O que a mulher pensa? Não, mas eu não sou inferior ao meu marido. E exatamente, você não é. Porque a palavra submissão não fala de inferioridade. Veja bem, homem e mulher são iguais diante de Deus em importância. São iguais. Homem, mulher, patrão, criança, todos nós, diante de Deus, nós temos a mesma importância. As mulheres não são inferiores ao homem. Quando Paulo diz seja submissa, ele não está dizendo porque você é inferior. Não, não é sobre isso. A igualdade de valor, somos iguais. Homem e mulher são iguais, amém? Ambos são valiosos para Deus. Ambos são preciosos para Deus. A igualdade de valor. Mas não há, irmãos, identidade de papel. Ambos somos importantes para Deus, mas o papel do homem é diferente do papel da mulher. O papel do pai é diferente do papel do filho. E o papel do patrão é diferente do papel do empregado. Ambos são iguais diante de Deus, mas a função, a identidade de cada um é diferente. E duas perguntas elas precisam ser feitas aqui. Deus deu autoridade ao homem, aos pais e aos patrões, amém? Isso é claro. De onde vem essa autoridade? E de que forma essa autoridade deve ser exercida? Isso é de extrema importância. Porque o homem tem a missão que é exigida da mulher e tornar numa escravidão servil. Não é sobre isso que Paulo está falando quando ele diz que a mulher precisa ser submissa ao homem. Então veja bem, qual é a autoridade? De onde vem a autoridade dessa submissão? E como a autoridade deve ser exercida? A autoridade vem de Deus. Então veja bem, Deus ele deu autoridade ao homem, aos pais e aos patrões. Toda autoridade provém do Senhor. A autoridade, irmãos, ela vem de Deus. Por trás do marido, do pai e do patrão, nós devemos discernir que foi o próprio Senhor que lhes deu a autoridade. Foi Deus que deu. Quem é que colocou o homem como cabeça do lar? Deus. Quem é que colocou os pais como aqueles que têm autoridade sobre os filhos? Deus. Quem é que colocou os patrões como autoridade sobre os empregados? Deus. É Deus que levanta a autoridade. Deus que dá a autoridade. Veja bem, irmãos, portanto, se a mulher, os filhos e os empregados querem se submeter a Cristo, eles precisam se submeter ao marido, aos pais e aos patrões. Veja bem, quando uma mulher ela não quer andar em submissão bíblica, o que ela está fazendo? Ela está sendo desobediente a Cristo, não ao marido. Quando um filho é rebelde com o pai, ele não está sendo rebelde diretamente com o pai, ele está sendo rebelde diretamente com o filho, com o Senhor. Quando um empregado, você é empregado? Quando um empregado ele não se submete às ordens do seu chefe, não é ao chefe que ele está desobedecendo primeiramente, é a Cristo. Porque Cristo colocou essas pessoas como autoridade. Veja bem, irmãos, essa autoridade de maridos, pais e patrões, ela não é ilimitada. Ou seja, tem limite. Há um limite estabelecido por Deus às esposas, aos filhos e aos empregados. Ninguém deve, irmãos, obediência incondicional. Ninguém. A obediência, a submissão, ela não é incondicional. Nós devemos obedecer às autoridades humanas até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Pastor, até que ponto eu devo ser submissa ao meu marido? Até o ponto em que seu marido está abraçado na palavra. Se o seu marido feriu as escrituras, você não pode se sujeitar a quem está levando você a pecar. Pastor, até que ponto eu devo ser submisso aos meus pais? Até o ponto em que seus pais estão usando a palavra como fundamento. Se eles não têm a palavra como base e a submissão a eles faz você pecar, você não deve pecar. Pastor, até que ponto eu devo ser submisso ao meu patrão? Até o ponto em que o seu patrão não está levando você a pecar. Então veja bem, a submissão ela tem um limite, e o limite é, se faz você pecar, não deve se submeter. É aqui que entra aquele texto muito usado e mal interpretado: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. É aqui que esse texto se aplica. Quando alguém vai fazer você pecar, você não deve se submeter, você deve obedecer primeiramente a Deus. Aí sim vale mais a pena e deve se obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Então a autoridade ela vem de Deus, e a autoridade não deve ser exercida de modo egoísta.
Paulo ele proíbe o uso da autoridade de modo impróprio. Ele lembra aos maridos, aos pais e aos patrões de suas responsabilidades e dos direitos da outra parte. Então veja bem, a autoridade vem de Deus, não pode ser exercida de modo egoísta. De que modo a autoridade ela é exercida? Em favor, não é sob. Deus ele dá autoridade em favor. Você não usa autoridade sobre as pessoas, mas em favor delas. Como um homem exerce a autoridade? Veja bem, amando a sua esposa. Como os pais exercem a sua autoridade? Não provocando a ira dos filhos. Como os patrões exercem a sua autoridade? Tratando os seus empregados com justiça. Um marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Amém? Amém? Maridos, um marido cheio do Espírito Santo, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo não terá dificuldade em se submeter ao marido como a igreja está submissa a Cristo. Amém, mulheres? Uma mulher que ela está cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter. É normal a ela isso. É comum a ela isso. Pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na disciplina do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo obedecem a seus pais. Patrões cheios do Espírito Santo tratam seus empregados com dignidade. E empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor de seu patrão. Como um empregado cheio do Espírito Santo trabalha? Com empenho. Ele é empenhado no trabalho. Ele é o melhor funcionário. Eu sempre falo, o melhor funcionário de uma empresa deveria ser o crente. Ele deveria ser aquele que mais ajuda a sua empresa. E não porque ele é puxa-saco, mas porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele testifica isso. Ele ajuda o seu patrão. Ele trabalha em prol do favorecimento e do crescimento do lugar onde ele está. Irmãos, nós teremos uma vida cheia do Espírito Santo quando nós entendermos a importância de sermos cheios, quando nós entendermos as ordens negativa e positiva de não se encher de álcool, de se encher do Espírito, e quando nós entendemos que há benefício para as nossas vidas ser cheios. Essa experiência, irmãos, não é uma experiência de uma vez para sempre. Veja bem, quem aqui já teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo? Estende a mão assim. Estende aí, pode ir alto aí. Quem já teve essa experiência? Pastor, um dia eu já fui cheio. Um dia eu já provei disso. Alguém aqui já foi? Estende a mão aí. A questão é, quando foi a última vez que você teve isso na sua vida? Qual foi a sua última experiência de estar pleno do Espírito Santo? De estar cheio do Espírito Santo? Você esteve cheio do Espírito Santo algum dia dessa semana que passou? Você tem buscado essa vida plena de ser cheio? Essa, irmãos, não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca mais podemos perder. É um privilégio, irmão. Isso é um privilégio que deve ser continuamente renovado, diariamente. Sabe, é todo dia. Hoje você pode sair daqui, sair daqui cheio. Só que amanhã você precisa entender que a plenitude do domingo, ela foi para o domingo. E que a segunda precisa de uma nova plenitude. Você precisa levantar terça-feira sabendo que a plenitude da segunda foi para a segunda. E que você precisa estar pleno na terça. Veja bem, você foi cheio hoje, ok, glória a Deus, muito bom. Só que amanhã você precisa de novo. Porque o enchimento de hoje foi para hoje. Não é automático, não se renova. Amanhã tem que estar cheio de novo. Amanhã tem que buscar de novo. Amanhã tem que desejar de novo. Isso é um privilégio, irmão. É ser continuamente renovado. É ser continuamente cheio. É estar continuamente. Ah, pastor, faz tempo que eu não sinto a presença. Claro, irmão, não vai sentir mesmo. Como é que você vai sentir a presença se você não tem desejado estar cheio do Espírito? Como você vai ser tocado por Ele? Isso parte de uma decisão hoje. Eu quero ser cheio hoje, eu vou sair daqui cheio hoje. Mas amanhã de manhã eu vou levantar, vou dobrar o meu joelho na minha cama lá. Vou dizer, Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor hoje. Me faz pleno hoje, reveste-me do Teu poder hoje, usa-me hoje. E aí você vai levantar e vai ficar o seu dia ali com o Senhor, meditando nele,
orando a Ele, conversando com Ele, recebendo dEle, sendo ministrado por Ele. Nós podemos viver isso diariamente, irmãos. Sabe, nós queremos um avivamento automático. Nós queremos que venha alguém aqui, cante algumas músicas, pregue uma palavra, bote a mão na nossa cabeça e a gente saia daqui energizado. Não, irmãos, isso é diário. É diário. Sabe, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer? Volte a dobrar os seus joelhos na beira da sua cama. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Volte a buscar ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Volte a jejuar como você jejuava antes. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Volte a dar a importância devida às Escrituras na sua vida. Veja bem, irmãos, é para todo dia. Não é automático, é buscado. Não é algo que vai acontecer por acidente, é intencional. Sabe, não vai cair um raio na sua cabeça hoje aqui. Não vai. Não vai cair um raio aqui. Oh, meu Deus, saiu energizado daqui. Está elétrico, não. Não vai acontecer por acidente, vai acontecer por intenção. Vai acontecer se você estender as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero ser pleno do Teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu quero viver uma vida plena da Tua presença. Eu quero ser renovado todo dia, Senhor. Eu quero fluir nos dons todo dia. Sabe o que me assusta, irmãos? Nós somos aqui continuistas, nós cremos nos dons. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos que as pessoas ainda podem ser curadas, que Deus ainda pode falar por profecia, que ela deve ser julgada, mas que Deus pode falar. Nós cremos que ainda há manifestação de línguas. Nós cremos que os dons espirituais de Coríntios 9 ainda são contemporâneos, ativos e acontecem. Só que veja bem, sabe o que me assusta? É que as pessoas, elas dizem assim: não, fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio com o Espírito Santo uma vez, falei em línguas, nunca mais falei, faz tanto tempo que eu não oro em línguas, meu Deus do céu. Sim, porque você quer vir para o culto, escutar uma música e orar em línguas no culto, quando a oração em línguas não é para o culto, ela é para o quarto, ela é lá para o seu momento devocional e secreto com Deus. Como, irmãos? Como não vai acontecer um acidente? Você quer ser renovado hoje? Então você precisa desejar isso no seu coração, irmão. Colocar a sua vida diante do Senhor. Nós somos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária de sermos cheios do Espírito Santo. Diária. Você precisa ser cheio hoje. Você precisa ser cheio amanhã. Você precisa chegar domingo que vem aqui cheio, irmão, sabe? Cheio do Espírito Santo. Você precisa desligar a sua TV 1 hora antes do culto, irmão. Dobrar o seu joelho lá na sua casa e dizer: Senhor, hoje eu vou para a tua casa para te adorar, Senhor. Que o Senhor derrame da sua glória naquela igreja lá, Senhor. Que o Senhor toque pessoas, que haja conversão de pecadores, que haja pessoas curadas, que o Senhor faça o seu sobrenatural no nosso meio. Nós não vamos, irmãos, viver uma vida cheia do Espírito Santo, olhando futebol até às 6 e vindo para a igreja cultuar com a cabeça no futebol. Não vamos. Eu olho futebol, irmão, gosto de futebol. Nós não vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, olhando série em casa 5 minutos antes de vir para o culto, irmãos, sabe? Não vamos. Que o culto se torna mais uma obrigação que nós temos e não algo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Não estou falando que é pecado fazer essas coisas. Estou falando que tem coisas que são prioridades para as nossas vidas. E que talvez nós não estamos vivendo uma vida plena porque trocamos aquilo que é prioridade por aquilo que é passageiro e confortável para nós, irmãos. Nós podemos todos os dias ser cheios. Todos os dias. Você já imaginou se todo dia você estivesse pleno do Espírito Santo? Para quantas pessoas você pregaria? Por quantas pessoas você oraria? Para quantas pessoas você estenderia a mão para ajudar elas nas suas necessidades? Você já parou para pensar que se você estivesse pleno do Espírito Santo, quantas vezes você abriria a sua voz e os seus lábios em vez de fechar eles quando as pessoas estão diante de você? Lembra, irmão, lembra quando aparecia uma pessoa diante de você e você vivia uma vida plena, que você ficava ali dizendo: eu preciso falar de Deus para essa pessoa, eu preciso evangelizar ela, eu preciso convidar ela, eu preciso pregar para ela. Talvez isso se perdeu na sua vida porque você deixou de buscar uma vida plena, meu irmão. Só que veja bem, isso não é o fim da história, irmão.
Se você não tem buscado essa vida plena, você pode recomeçar hoje. Você pode sair daqui hoje desafiado para isso, irmão, a viver essa vida plena, andar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios constantemente. E eu quero fazer 4 perguntas, e nós vamos orar para encerrar essa noite, para que Deus encha você, encha a mim, encha a nossa igreja, nos desperte a essa busca. Nós precisamos ser cheios. E a pergunta que eu faço, irmão: você tem estado cheio do Espírito Santo? Você tem buscado ser cheio? O que tem controlado a sua vida? O que tem dirigido você? O que tem tomado espaço do seu coração? Como está, irmão, a sua vida de comunhão com outros irmãos? Você tem conseguido estar em comunhão, conviver, desfrutar da comunhão? Como está, irmão, a sua vida de adoração? Quando você vem para cultuar, o seu culto é um culto vivo. Sua cabeça está aqui, seu coração está aqui. Você está atento ao que está acontecendo aqui. Você entende que Deus está aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Nós estamos cultuando e Ele está aqui. Você entende que o Senhor está aqui? Você tem prestado um culto vivo ao Senhor? Como está a sua vida de submissão aos seus irmãos, aos cônjuges, aos seus pais, aos seus patrões? Você tem tido, irmão, a humildade para obedecer esse mandamento e se submeter? Você tem se submetido? Veja bem, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ter o caráter e viver a vida cristã de forma digna. E nós precisamos, irmão, ser cheios. Eu não sei você, eu vou falar por mim, eu preciso ser alguém que busque uma vida cheia, que ande em plenitude, que deseje mais o Espírito Santo, que tenha mais o caráter de Cristo, que viva a vida cristã de forma mais plena. Nós precisamos buscar essa vida, irmãos. Nós precisamos fazer isso diariamente. Nós precisamos fazer isso hoje. Hoje, você está aqui hoje, você precisa sair daqui hoje desejando isso. E se Deus assim querer, você precisa sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, tomado da presença dEle, revestido de poder por Ele. Irmão, que essa seja a sua vontade quando nós orarmos aqui, o louvor for ministrado. Que você esqueça do que está lá fora por 5 minutos e busque a Deus como se fosse a última coisa que você pudesse fazer na sua vida hoje. Deseje o Espírito Santo, deseje uma vida plena. Vamos orar por isso, irmãos. Se você pudesse, coloque de pé. Se você puder, feche seus olhos por um instante, irmão. Agora é a hora que nós respondemos a tudo que foi pregado, ensinado, irmãos, comunicado. Nós precisamos uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Que enquanto o louvor for ministrado, você possa desejar isso verdadeiramente no seu coração, irmão. Que você possa orar pedindo para que o Espírito Santo encha você, para que Ele tome a sua vida, para que você possa ser pleno da presença dEle. Enquanto o louvor, Senhor, enquanto o louvor é ministrado, irmãos, feche os seus olhos e busque ao Senhor, busque ao Espírito Santo. Deseje uma vida plena aqui essa noite. Deseje sair daqui pleno da presença do Espírito Santo. Se renda totalmente ao Senhor. Talvez tenha muito tempo que você não desfruta dessa plenitude. Talvez tenha muito tempo que você não vive isso. Essa pode ser, irmão, a noite de um renovo da parte do Espírito Santo sobre a sua vida, de um renovo sobre a sua vida espiritual, de um revestimento de poder do Espírito Santo sobre você. Se você puder, se renda a Ele totalmente em adoração, meu irmão. Te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito. Que você anseie por uma vida plena.
Que você anseie por uma vida plena da presença e do poder do Espírito Santo. Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Anseie por isso essa noite, meu irmão. Tua presença me Deseje curou. isso. Se renda ao Senhor e diga: Senhor, eu desejo essa plenitude, Senhor. Eu preciso disso. Eu necessito desesperadamente ser pleno da tua presença, Senhor. Te queremos, Deus. Nós precisamos da plenitude do Senhor, Espírito Santo. Nós precisamos ser plenos da tua presença, Senhor. Nós precisamos ser plenos do teu poder, Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos da tua presença, Espírito Santo. Nós precisamos que tu sopres novamente sobre as nossas vidas. Nós precisamos que tu sopres novamente, Santo Espírito, sobre nós. Que o Senhor sopre sobre a nossa igreja, Senhor. Que o Senhor sopre sobre os irmãos que aqui estão. Sim, Senhor, sopra o teu Espírito sobre nós, Senhor. Nós precisamos da tua plenitude. Nós precisamos ser despertados para uma vida plena. Nós precisamos, Senhor, ser despertados para uma vida cheia de ti, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé. Que você anseie com todo o seu coração essa plenitude, meu irmão. Que você anseie com todo o seu coração ser cheio dele aqui essa noite. Que você anseie com todo o seu coração ser tomado pela presença dele aqui esta noite. Que você anseie pela plenitude da presença do Santo Espírito. Santo Espírito, nós necessitamos de ti. Santo Espírito, nós precisamos ser plenos da tua presença. Nós necessitamos diariamente, constantemente. Derrama a tua plenitude sobre nós. Derrama a plenitude da tua presença sobre a tua igreja. Derrama a plenitude do teu poder sobre nós. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Renova-nos, Senhor. Renova-nos diariamente. Grande Deus. Quebranta-nos novamente. Reveste-nos novamente. Derrama o teu poder sobre nós novamente. Aviva os nossos corações novamente. Nós precisamos de ti, Santo Espírito. Nós precisamos da tua presença, Santo Espírito. Sopra em nós. Anseie isso, meu irmão. Anseie sair daqui essa noite pleno dele. Que o Senhor incendeie o seu coração novamente. Que o Senhor faça você um homem pleno, uma mulher plena, um jovem pleno. Que o Senhor alcance o seu coração essa noite por sua graça. Que Ele avive você. Que Ele desperte você. Sopra em nós, Espírito. Que você seja cheio. Que você seja um homem cheio. Que você seja uma mulher cheia. Que essa igreja seja uma igreja cheia. Cheia do Santo Espírito. Te queremos, Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
Faz-nos plenos, Espírito O Santo. teu reino vem. Faz-nos plenos, Espírito Nossa Santo. fé está. Ilumina o nosso coração para a compreensão que nós necessitamos de Ti. E que se Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para a necessidade da Tua presença nas nossas vidas. Abra os nossos olhos para a importância da Tua presença nas nossas vidas. Que os céus fechados se abram. Que você saia daqui essa noite cheio, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar você aqui. Que Ele possa encher a sua vida. Que Ele possa renovar você. Que a plenitude do Santo Espírito venha sobre você. Que Ele desperte a sua vida. Que Ele desperte você para uma busca diária. Estão em Deus, grande Deus. Se abram os céus e o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram e teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que o Senhor encontre o seu coração aqui essa noite. Que o Senhor encontre o seu coração aqui essa noite, meu irmão. Que o Senhor desperte a sua vida. Que o Senhor leve você novamente a uma vida diária de busca a Ele. Que o anseio do seu coração seja uma vida plena do Espírito dEle. Que o Espírito de Deus habite ricamente em você. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem incendiar meu coração. É Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E Te damos honra, e Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. E Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém.
Deus. Se você puder, aplaude o Senhor Jesus bem alto, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Viva uma vida plena do Espírito Santo, meu irmão. Eu tenho certeza de que isso fará diferença na sua vida, na vida da sua família, na nossa igreja aqui. Se nós vivemos uma vida plena, a certeza que nós temos é que a nossa vida será muito diferente de como tem sido. Que esse seja o nosso desejo diário, nosso anseio diário. Que possamos sair daqui hoje cheios, desejosos, mas que amanhã, ao nos levantar, nós venhamos nos lembrar que nós precisamos ser cheios na segunda-feira novamente. Que nosso coração precisa estar incendiado novamente. Que nós precisamos buscar ao Senhor devotamente, acesamente, incendiadamente, todos os dias, dia após dia. Amém, meus irmãos? Antes de nós encerrarmos, eu quero convidar você que vai contribuir, pegar seu dízimo, sua oferta e vir à frente, irmão, fazer isso para a glória do nome de Jesus. Te damos honra e te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. E te damos honra. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar aqui, eu quero dar alguns avisinhos e aí depois a gente encerra, amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada dízimo, cada oferta, por cada contribuição que tem entrado, Senhor, aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor nos dê zelo, sabedoria, Senhor, para aplicar corretamente tudo que entra aqui para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã que tem sido fiel, que tem contribuído e ajudado, Senhor, a sustentar essa obra aqui nesse lugar. Que o Senhor os faça prosperar, meu Pai, que eles escolham as sementes da sua fidelidade para contigo, Senhor. Que eles vejam, Senhor, a tua mão, Senhor, em tudo aquilo que se acontece na vida deles, Senhor. Os prospera para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Sim, nós oramos por essas ofertas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os avisos estão lá, não? Está lá? Vamos dar os avisos rapidamente então, daí a gente despede os irmãos. Irmãos, dia 14/10, nós teremos nossa festa das crianças aqui na igreja, vai ser a festa das crianças. O Natal a gente faz na praça, a festa das crianças a gente vai fazer na igreja. A gente tem ali, vai ter cama elástica, brincadeiras, cachorro-quente, nós vamos ter um teatro evangelístico para as crianças, música, pintura, doce, toda aquela bagunça que criança gosta, né? Então, dia 14 de outubro, aqui na igreja, a nossa festa é aberta, é uma festa aberta para as crianças, e a gente precisa de voluntário para ajudar, porque criança dá trabalho, né, irmão? Um sobe no tobogã, o outro pula lá de cima, se não tiver alguém cuidando, dá muito acidente. Então, dia 14, nossa festa, e a gente precisa de pessoas que colaborem conosco para que tudo aconteça da melhor forma, em nome de Jesus, amém? Sábado que vem, irmãos, nós vamos ter o nosso encontro de casais, mais a nossa noite de hambúrguer, com o valor de R$50, a partir das 20 horas. Acho que os irmãos têm dado o nome, quem não deu o nome, dá um nome. Quem vai fazer o pagamento, a Thay vai colocar lá, coloca no grupo das mulheres, o Pix, onde vai ser recebido o valor. Lembrando que esse valor é apenas para custear o valor do hambúrguer e do refrigerante, não tem nenhum retorno financeiro para a igreja. Então os irmãos vão confirmando, a gente precisa do pagamento, que a gente precisa pagar com antecedência para o pessoal também, para a gente conseguir se organizar da melhor maneira e para servir os irmãos bem. Amém, irmãos? Dia 23 de setembro, às 15h30, nós vamos ter o nosso culto de mulheres, amém? Diana vai ministrar. Vai ser uma bênção. As mulheres convidadas a vir, convidadas a convidar mais mulheres e a estar presentes aqui. Amém, mulheres? E no dia 29/9, nós vamos ter o nosso encontro de homens, que a gente faz toda a última sexta-feira do mês, aqui na igreja, um encontro de homens. A gente tem um tempo de comunhão, compartilha uma palavra, faz uma carne assada, um galeto assado, um entrevero no pão, alguma coisa sempre sai. Então, os homens são convidados a estar conosco também, no dia 29/9, às 20 horas, aqui na igreja, uma sexta-feira. Amém? Tem mais algum? Quarta-feira, nossa escola bíblica, às 20 horas. Amém? Estão convidados também. Antes da gente orar e cantar parabéns para a Marta, que a Marta está de aniversário essa semana, não vai se escapar. Queria só dar um aviso, irmãos, a gente fez uma arrecadação de alimentos ontem, na porta do Mercado MA. E a gente arrecadou bastante alimento, graças a Deus, Deus abençoou, os irmãos foram generosos, contribuíram bastante, entrou bastante alimento. E a gente vai fazer uma divisão nesses alimentos ali.
a gente está colaborando com um pessoal de Lajeado, irmãos, lá onde é que as enchentes foram, que uma parte de Lajeado pegou enchente, e tem um pastor lá que eu conheço ele, amigo meu, um homem de Deus, que ele está trabalhando nas enchentes. Ele está com a igreja dele aberta, e a igreja dele é um ponto de coleta de donativo, de ajuda. Então eles estão lá com roupas de gente adulta, de criança, brinquedo, comida, remédio, tudo tem lá. Eles estão com a igreja aberta e lá eles estão fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas que estão na necessidade. É melhor ter esse contato, irmãos, porque eles conhecem quem está precisando e eles vão conseguir dar um destino melhor nas contribuições que nós vamos enviar para lá. Então essa semana vai estar indo uma boa quantia de alimentos. Eu estive conversando com ele hoje de manhã. Eles lá, irmãos, para a gente ter uma noção, lameou tudo, o rio tomou conta de tudo. Então as casas estão cheias de lama lá. E eles precisam tirar a lama da casa. Ele está com uma equipe de homens da igreja dele, e eles estão indo em casas e fazendo toda a limpeza das casas, lavando a casa, tirando a lama e tentando recuperar a casa do pessoal. Eles não têm lá rodo e vassoura, que são coisas básicas. Não tem mais lá, não tem mais no mercado. A igreja vai fazer uma oferta de rodo, de vassoura, de produto de limpeza, de esponja para eles, de coisas que ajudam eles na parte da limpeza. E mais alimentos, mais roupas, mais brinquedos. Para a gente ter uma noção, irmãos, um rodo lá eles estão pedindo R$20. R$20. Uma vassoura eles estão pedindo R$20. Então você imagina, é tudo voluntário, o pessoal tem pouco dinheiro e ainda quem tem está vendendo caro para tentar tirar, de certa forma, um benefício da situação. Então a gente vai estar mandando rodos, vassouras para lá. Eu conversei com ele, a gente conseguiu aqui esses rodos e vassouras num preço mais acessível. Eu mandei a tabela para ele lá. A princípio talvez ele vai fazer um pedido e a gente vai conseguir mandar daqui mais barato para eles lá, para ajudar eles nessa situação. O que a gente precisa entender, gente, é que a gente não vai mudar o mundo. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo lá. A gente precisa entender que a gente pode mudar o mundo de algumas pessoas. E é isso que a gente está tentando fazer. É tentar mudar o mundo de algumas pessoas. Se são 40 famílias que a gente vai conseguir ajudar lá, que a gente ajude essas 40 famílias, que o nome de Jesus seja glorificado. Para que vocês entendam que é um trabalho sério. Primeiro o pastor mandou agradecer a igreja, pastor Anderson, mandou agradecer a igreja, pela ajuda da igreja. Ele vai vir aqui, a gente vai esperar passar esse tumulto lá. Ele vai estar um domingo aqui com a gente, ministrando a palavra. Mas se caso você tenha dúvida, se você quiser conferir, você vai no Instagram, irmãos, e bote lá, Igreja Palavra da Vida. E aí vai ter o Instagram da igreja e você vai ver todo o trabalho que eles estão fazendo lá para dar auxílio para essas pessoas que estão na necessidade lá. Então a gente está fechando, eu não vou conseguir ir a Lajeado por causa, eu não tenho como ir lá. Então a gente está tentando fechar uma questão vai sair um caminhão daqui de Porto Alegre, que é da confiança deles. Então talvez a gente vai conseguir botar essas coisas no caminhão para que cheguem lá nele o mais rápido possível, para que eles consigam ajudar e fazer o trabalho que está sendo feito. Aos irmãos que têm contribuído, que se empenharam, que de alguma forma colaboraram, que Deus abençoe e que a gente tenha esse coração, irmãos, generoso. É mais ou menos como ele falou, o trabalho lá nessas cidades está apenas começando. E a hora que parar de transmitir na TV, a ajuda também para. E a gente precisa entender que as necessidades não vão parar. As necessidades elas vão durar muito tempo. Se a gente tiver a condição de sempre estar colaborando com eles dentro da medida do nosso possível, somos uma igreja, de certa forma, um pouco menor, a gente vai ajudar, vai colaborar, porque é para o reino de Deus, não é para a placa da igreja. É isso que a gente quer. Então que você, irmãos, seja generoso. Se você quiser ainda ajudar, nos procure, nos chame. Tem possibilidade de ajudar ainda. Você que ajudou, Deus abençoe. Acompanhe lá o Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Te agradecer pela tua igreja que aqui está, Senhor. Esteve aqui reunida para te adorar. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa ficar marcada no coração de cada um de nós. Que nós saiamos daqui essa noite, Pai, desafiados a viver e buscar uma vida plena do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que aqui esteve. Dê uma semana abençoada a cada um deles, Senhor. Livra-os, firma os seus passos, Senhor. Dirija, Senhor, as suas decisões, Senhor. Derrama do teu Espírito diariamente sobre a vida deles, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós queremos te agradecer por essa noite, no nome de
de Jesus. E agora nós vamos cantar um parabéns para a nossa irmã Marta, amém? 1, 2, 3 e parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, com um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém! Deus abençoe, Marta, muitos anos de vida. Estamos despedidos, irmãos, uma boa semana a todos, Deus abençoe.